Olá, vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa, o programa que tem como base fundante deixar os convidados desconfortáveis, mas daí eu que sou carente, insegura e ciclotímica, fico querendo ser amiga do entrevistado e só pergunto coisas fofas e boazinhas, e por isso é um programa que não deu certo e cujo nome não faz nenhum sentido. Mesmo assim, você que nos assiste e nos ouve está aqui novamente, portanto, receba meu muito obrigada. Vamos a esse gênio gato de ótimo abdômen. Ele é escritor, jornalista, humorista, podcaster, português e aqui no Brasil é colunista da Folha de São Paulo. Ele também é muito alto, tem medo de fazer xixi em público quando dá entrevista, então a gente vai aqui torcer para não acontecer nada de ruim. Tá sempre bronzeado, mas não sai do escritório e estudou em colégio de freiras em Universidade Católica e por isso é ateu. Ele é uma das figuras mais adoradas e conhecidas em Portugal, mas quando vem a São Paulo, tem muita gente que pergunta se ele é argentino. Ele é o brilhante Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado. Obrigado, Tati. Agradeço. A gente se viu ontem à tarde, a gente se viu ontem no jantar. Sim. Porque quando estive em Portugal, fui muito bem recebida pela sua família, que fez um belíssimo jantar para mim. Sua mulher passou uma tarde... Foi muito engraçado. A gente tem a mesma agente que está aqui, a Bárbara. É editora, na verdade. A mesma editora da Tinta da China. E Bárbara falou, Ricardo e Maria José convidaram você para jantar lá. O que você não come? Eu falei, não como carne de porco. Aí ela passou a tarde fazendo frutos do mar e era... Eu acho que era arroz de pato. Arroz de pato. Aí assim que eu cheguei eu lembrei que eu não comia nem arroz de pato e nem frutos do mar. Foi um êxito, Foi muito legal o jantar. Então, basicamente... Mas aí eu comi e estava maravilhoso. Não, eu como frutos do mar, mas é porque eu sou muito fóbica em viagens. Eu fico achando que eu posso ter uma alergia que eu não sabia, e aí eu vou morrer muito longe de casa. Mas para mim é um prazer receber-te lá e até porque parte do meu prestígio junto de algumas amigas minhas assenta no facto de eu conhecer Tati Bernardi e poder proporcionar o encontro entre elas e Tati Bernardi. Nesse dia não aconteceu porque elas tinham compromissos dos quais não conseguiam sair, mas eu mantenho um prestígio muito elevado junto dessas amigas porque elas sabem que um dia eu hei de proporcionar o encontro contigo. Então por isso eu tenho que voltar todo ano. Exatamente. Todo ano, viu, Bárbara? Você já me coloca lá numa feira literária. Ricardo, eu quero começar te perguntando, seu pai piloto de avião da TAP, sua mãe aeromoça. E você viaja bem? Você vai bem? Você tem medo de avião? Tenho medo, sim. Não, eu não gosto nada acho aquilo uma coisa... Como é, na verdade, antinatural. Nós não fomos feitos para viajar, ainda por cima numa cápsula bizarra. Não, eu tenho... Quando o meu pai estava a fazer o curso de piloto, ele primeiro tinha... Quando o cockpit tinha 3 posições, não é? Tinha um senhor que estava virado de lado para... Tem o comandante, o piloto, e tinha um terceiro. O meu pai era esse terceiro. Quando eles extinguiram essa posição, ele fez o curso para ser piloto. E por isso eu já tinha idade para eu acompanhei-o no curso e tal. E eu, às vezes ele tinha de fazer horas de voo num daqueles aviõezinhos, levava-me com ele e eu odiava aquilo. Você odiava? E ele, crente que estava arrasando, meu filho. Sim, não, pilota tá tu um feliz. pouco, pilota tu um pouco. Eu estava lá, eu não tenho interesse em avião e tal, mas era bom ser filho de tripulantes porque eles vinham ao Brasil, levavam coisas que havia no Brasil e não havia no nosso hemisfério, e essa parte era divertida. Andar de avião não. Você tem mais medo, porque eu tenho mais aflição de estar presa do que medo de cair. Não, eu tenho... Porque dependendo de um certo momento, não tem mais volta. Você vai ter que chegar até lá. Sem dúvida. Isso para mim é desesperador. Sim, mas a ideia de chocar contra uma montanha... Também não é bacana. Também não é bacana. E na sua família, tem alguém que trabalha escrevendo, algum artista? Não. Não, Ninguém. Você... Sim.
E como você foi fazer jornalismo, você começou... Sim, mas mais ou menos contra a vontade. Aliás, o curso era de comunicação, não exatamente jornalismo, e eu aproveitei para boicotá-lo de todas as maneiras que eu conseguia, porque eu escolhi disciplinas que não tinham muito... Por exemplo, literatura brasileira, eu escolhi cultura clássica, várias história do cinema, várias cadeiras que não, em princípio, num curso de comunicação não fariam parte do currículo normal, mas foram essas que eu escolhi porque tinha mais interesse nisso. Não tinha grande interesse em comunicação. Mesmo no jornalismo eu trabalhei muito brevemente lá, só quando acabei a faculdade fui trabalhar para um jornal cultural e foi isso, até começar a ser roteirista de textos humorísticos, que era o que eu queria. Então, isso que eu fiquei pensando, porque o jornalismo, né, quem vai trabalhar mesmo com factual ali da notícia, precisa ser muito sério e isento. Exato. E o humorista, ele precisa não ser isento, Exato. os bons humoristas não são, e nada sério. Porém, a informação que está sendo dada ali, ela é muito séria. Exato. E informa, às vezes, muito mais do que um jornalista. Isso. Pode descobrir aspectos da realidade que, de outro modo, não são transmitidos. É uma coisa curiosa quando é uma espécie de paradoxo, não é? A gente olha para uma caricatura e diz assim, o nariz dele é mesmo assim. Quando não é de todo assim. A caricatura é uma distorção grotesca do nariz ou de determinadas feições. E isso é curioso, que a partir de que uma distorção grotesca da realidade oferece às pessoas um retrato mais fiel da realidade do que quando a gente olha mesmo para as coisas. Sim. E esse é o trabalho, por isso que quando a gente vê uma esquete de humor sacaneando política, aquilo dá um recado, às vezes, mais forte do que uma matéria chatérrima, às vezes, de 6 páginas, que aquele punchline ali já entregou de cara, né? Isso. Por outro lado, talvez também não produza um efeito tão profundo como nós, às vezes, ou como as outras pessoas que não têm esta profissão acham que produz. Porque eu acho que as pessoas naturalmente encaram um texto humorístico, um sketch, de outro modo, não lhe atribuem o mesmo peso que atribuem às palavras que saem da boca de gente respeitável, que não somos nós. E por que você acha isso? Porque você lê pra caramba e você cita filósofos gregos e mesmo assim tem esse olhar de que o humor... Portugal também, assim, tem um olhar torto, assim, de intelectuais. Bom, ele é humorista, então ele não é um erudito, não é tão culto, não é tão intelectualizado. É possível... Aqui no Brasil isso chama arrombado. Arrombado é o nome da pessoa que faz isso. Eu acho, é possível que haja arrombados transatlânticos em todo lado. E eu não acho isso mau. Eu gosto de estar na posição de... Porque eu acho que a nossa vocação é estar na sarjeta. É estar na sarjeta. E informar os outros que eles não estão assim tão mais acima do que nós. E isso deve incomodar também, né? Eu acho que sim, acho que isso incomoda, talvez. Que esta gente desqualificada... Essa gente desqualificada tá falando coisas que mexem comigo. Será que tá tentando me desqualificar junto? Exato. Porque o humor é um convite pro outro se sentir idiota e diminuído também. É isso. Né? Sabe aquela frase do Orwell que diz: uma piada não degrada o ser humano. Lembra-lhe que ele já está degradado para começar. Sensacional. Sim. E aí você tem o podcast que virou livro agora, Coisa que não edifica nem destrói, que é uma frase do Machado no Brás Cubas. No Brás Cubas, né? E o podcast vai voltar? Talvez. Que é muito bom. Obrigado. Eu estive lá, o meu episódio é muito bom, meu episódio. É isso, é um episódio sobre moscas. Moscas. E eu achei que tu eras a convidada perfeita. Sim, ele começa falando mosca é suja, mosca tem uma tendência a pensar muito em sexo. E hoje temos a convidada Tati Bernardi, que a gente achou propícia. Assim, é um resumo... Foi um resumo perverso que tu fizeste, mas o que eu defendo e mantenho é que há uma relação de parentesco muito evidente entre o humorista e a mosca, e que os melhores humoristas fazem o que tu fazes, revelam os seus aspectos, não têm nenhum pudor, antes pelo contrário, em
em falar, digamos, desavergonhadamente de si próprios. Por isso é que eras a convidada ideal. Eu lembro, tem uma frase sua nesse livro que é muito boa, que é: o humorista não tem coração. Sim, eu acho que pelo menos a gente se dedica a fingir que não tem. Porque repara, eu acho que nós somos pessoas mais frágeis do que é comum. Não sei como é que os outros suportam a dificuldade de estar vivo, o transtorno que isto causa, sem terem esta espécie de armadura, esta estratégia de defesa que a gente encontra no humor. E, portanto, é uma verificação muito simples de fazer, que é: qual é a melhor maneira de não nos magoarem? Ou seja, qual é a melhor maneira de ninguém conseguir trespassar o nosso coração? É não termos coração. É infalível. É infalível. Mas aí isso significa o humorista não ter coração? Porque você também repete uma frase, e tá nesse livro também, que a boa comédia, ela não pode emocionar. Sim, é o Bergson, aquele francês. Ele diz que o humor é uma espécie de anestesia do coração. Eu acho que ele propõe o seguinte raciocínio: num mundo em que só existem emoções, não há comédia, é impossível. A gente não consegue ter o distanciamento necessário para rir das coisas. Num mundo em que só há emoções, a gente empatiza com tudo. Coitada, partiu uma unha, que drama. Num mundo em que só há inteligência, aí sim a gente consegue ter a distância necessária para rir não só dos outros, mas sobretudo de nós próprios, porque essa é a parte milagrosa, é quando a gente consegue interpor uma distância entre nós e nós mesmos, e olhar para nós próprios como se fôssemos um outro. E quando olhamos para nós como se fôssemos um outro, as coisas têm... Mas você não acha que isso é justamente por causa da emoção? Que daí a gente tenta escapar, Exato. tenta... Sim. É porque ela está lá, mas agora... Tá lá. Mas eu entendi, Sim, é isso. Mas sem dúvida que é isso, é porque ela está lá e porque nós, mais uma vez, talvez tenhamos mais dificuldade em lidar com ela do que as outras pessoas, que são mais fortes do que nós, mais robustas. Nós fazemos esse jogo de fingir que ela não está. Eu não esqueço aquele stand-up comedy que, na verdade, se transformou em coisas muito fortes da Hannah Gadsby, aquele Nanette, sabe? Que ela começa fazendo piada, ela é uma mulher lésbica, gorda, e ela começa a fazer piada de lésbica e gorda. E piada dela como uma pessoa totalmente fora das bolhas, né? Dos grupinhos da escola, dos grupinhos da faculdade. Ela sempre como... Na margem, sempre. Sempre à margem, e as pessoas vão rindo. De repente ela fica séria e fala: do que vocês estão rindo? Eu sofro. Eu não aguento mais fazer piada disso, porque eu tô do lado do agressor, e eu não vou mais fazer isso. E as pessoas continuam rindo, achando que aquilo é piada. E uma hora ela fala... E aí você vai vendo... Eu não sei o que eu senti com aquilo. Eu falei: isso tá muito esquisito pra mim, mas mexeu demais comigo. Sim, mas eu quer dizer, eu tenho uma divergência essencial com ela, que é duas, talvez, que ela acha que uma piada é uma agressão. Eu não vejo isso dessa forma. Ou talvez seja uma espécie de agressão coreografada, digamos uma... Eu acho que uma boa metáfora é quando cachorros... Há pessoas que não têm cachorro e não têm essa experiência de ver cachorros a brincar. Quando os cachorros brincam, parece mesmo que eles... estão brigando. Exatamente. O barulho é igual, os dentes, há dentes, há mordida, há tudo. Só não há uma coisa: dor. Não há, porque é em tudo igual à briga, mas sem dor. Eles estão a brincar, não estão a morder mesmo. Os dentes estão lá e tocam, mas não fincam, não mordem, não rasgam. Isso parece-me uma boa metáfora para aquilo que o humor é. Parece uma agressão, não é uma agressão. E a outra divergência é que ela dizer que o exercício que ela faz de olhar para si própria e se criticar, e eu acho que tu concordas comigo nesse ponto, porque tu fazes isso exatamente. Sim, para mim o efeito é delicioso. Exatamente. E portanto é esse efeito que não só é delicioso, como te
fornece uma espécie de invencibilidade, uma armadura. Não há ninguém que leia um daqueles textos em que tu mais ostensivamente te expões, tu usas a palavra escancarar, em que eu me escancaro. Não há ninguém que olhe para ti depois desse texto e que tenha vontade de te agredir e pense, eu não vou conseguir. O humor, por exemplo, judaico, tem obviamente essa autodepreciação. Exato. Uma vez houve um jornal dinamarquês que propôs a vários cartunistas que fizessem cartoons sobre Maomé, e depois isso teve uma repercussão muito negativa em vários países islâmicos, e no Irão eles disseram, vamos agora então, em retaliação, criar um concurso de cartoons antissemitas. E houve um cartunista judeu que disse, não, calma, nós é que vamos criar um concurso de cartoons antissemitas porque vocês não nos ganham no nosso próprio jogo. Esse é o nosso jogo, ser autodepreciativos contra... Nós não permitimos que ninguém ganhe nesse jogo. Isso sempre foi uma estratégia defensiva, uma estratégia contraintuitiva de defesa, porque implica que nós próprios olhemos para dentro e para o que é mais reles, e consigamos expor isso aos outros. Mas parece-me evidente que é uma estratégia que funciona. De proteção. Exato. E a gente se encontrou na Flip e você falou pra mim que tem uma plateia, 99% das pessoas estão rindo e um cara, 1%, tá ali de braço cruzado, assim, te olhando, aquilo ainda te chateia. Com certeza. Ainda, até hoje. Sim. Estão 1000 pessoas, 999 estão a rir, fazem xixi nas calças de tanto rir. Um está assim. O meu primeiro pensamento é, o que é que eu estou a fazer mal? Onde eu estou errando? Onde é que eu estou a errar, sim. Por que a gente foca nisso? Porque eu sou igualzinho. Pois, exatamente. Eu acho que isso... Nós somos da mesma raça, digamos assim. Da mesma doencinha, a mesma farmácia. Exatamente. É a mesma doença, é o mesmo tipo de ser humano que tem, provavelmente, uma carência patética. Sim. Que precisa de ver nos outros uma espécie de amor, que é o que a gente considera que o riso é. Você já recebeu uma crítica que te deixou puto? Alguma resenha de livro? Ou alguém que escreveu alguma coisa? É possível, mas eu, por exemplo, uma das razões para eu não ter redes sociais, eu não tenho redes sociais, é porque eu não quero esse confronto. Eu nunca vou ler os comentários. Isso que eu ia te perguntar, da Folha. Nunca leio. Por exemplo, o Sérgio Dávila no outro dia disse-me, no outro dia você escreveu sobre o Léo Lins, foi das crónicas mais xingadas. Sim. Eu não sei, não vou ver. Porque aquilo tem a capacidade de fazer o seu dia ficar horrível, de estragar teu dia? Sim, pode fazer. Embora a nossa atitude seja a inversa, seja a de chegar lá e dizer, não vais conseguir bater-me no meu próprio jogo. Se é para xingar, eu faço isso há mais tempo. Tenho mais experiência e mais qualidade a fazê-lo, sim. Você faz terapia? Não, fiz muito brevemente e tinha vergonha de lá estar. Porque, a sério, eu ia no carro para lá, ia pensar, na prática vamos examinar-me. Eu acho que isso não vale a pena. Eu não entendo que eu seja uma espécie de enigma fascinante que é preciso decifrar com a ajuda de uma outra pessoa. E aquilo era tão embaraçoso para mim. Uma pessoa na minha posição, em que eu não tenho nada de que me queixar. A vida correu-me tão melhor do que eu alguma vez podia ter imaginado. Eu às vezes penso que estou no Truman Show. Uma vida boa. Só pode alguém está a fazer de propósito. Acho que é o Salinger que diz, eu sou um paranoico ao contrário. Eu acho que as pessoas conspiram para me fazer feliz. E a sensação que me dá é que o mundo foi feito para que eu estivesse confortável. As coisas correram-me muito melhor do que eu podia imaginar. Mas como a maioria dos humoristas, você não é um pouco deprimido? Certo, sim. Mas a ideia de me sentar no gabinete do analista, tendo a vida que eu tenho, e dizendo, sabe doutor, mas apesar disso eu sou um pouco deprimido.
eu ficaria tão embaraçado com isso que eu ia para Muito lá... privilegiado para reclamar da vida. Eu ia para lá falar de assuntos correntes. Então viu isso do presidente, ele disse que... E era isso, basicamente a conversa era sobre atualidades. Você acha que você resolve suas neuroses escrevendo, humor? Eu acho que por um lado sim, por um lado escrevendo, e por outro sendo um homem à moda antiga, que é engolindo, metendo para dentro. Entendi. Eu acho que o recalcamento tem muito má reputação. Eu sempre me dei bem com o recalcamento, com a vergonha. A minha avó impôs-me uma série de... Mas você não faz depois uns sintomas, uns enxaqueca, umas gastrites, uns crises de pânico? Não, isso também passa. Também há outras maneiras de extravasar isso, sei lá. Bom, eu estou na terapia há 20 anos e continuo com gastrite, enxaqueca, crise de pânico. Experimenta kickbox. eu tenho recomendado kickbox para toda a gente, seja qual for o problema. Eu fui fazer kickbox. Na terceira aula, o professor foi me mostrar um giro e chutou meu rim. Sim. Aí eu caí no chão e fiquei sem ar. Aí ele olhou para mim e falou, vai mijar, se não sair sangue, volta. Exato. Eu pensei, esse não é o meu esporte. Imagina, Tati, vai mijar, se não sair sangue, volta. não é ótimo isso? Isso é uma... Talvez eu tivesse curada das angústias se eu tivesse Sim. continuado lá. Eu tenho uma autoestima baixa e eu não tenho nada contra isso. Eu acho ótimo uma pessoa ter uma autoestima baixa, porque quem tem uma autoestima baixa esforça-se mais, nunca está satisfeito, evidentemente. Tem aquela coisa de... Estas coisas modernas de autoajuda, ama-te a ti mesmo. A minha avó sempre me ensinou, desconfia de ti mesmo. Eu acho um muito melhor conselho esse. E, portanto, nada disso. Mas eu ganhei com o kickbox, não melhorou a autoestima, ainda bem, mas melhorou a confiança. E isso, dizerem-me isso, faz xixi, saiu sangue, não, então está bom, então anda. Uma vez lá está, o meu treinador também me deu aqui, e eu pensei, custava-me a respirar, eu pensei, está partido, não há hipótese nenhuma de estar partido. Eu fui ao hospital, fizeram um raio-x, a médica disse, eu preciso ver melhor, mas eu acho que está partido. Eu liguei ao treinador, disse, a médica diz que está partido, e ele disse, aparece cá na segunda-feira, a gente não te toca aí, a gente bate noutros sítios. Outro lugar. Sim, vamos bater-te noutros sítios, não, deixamos esse em paz durante um tempo. É bom isso. Deu-me muita confiança. E estava partido? Não, estava só profundamente magoado, mas não tinha partido. E cara, a verdade é que você começou a contar piada para alegrar a sua avó? Eu acho que isso, sim, a minha avó viveu aqui em São Paulo com o meu avô. Eles eram imigrantes portugueses. É possível que haja anedotas sobre eles. Eles tinham padarias, devo dizer. Como chamava? A minha avó, Adélia, não sei se... Não, a padaria também. Não faço ideia nenhuma. Não faço Adélia, ideia. nome lindo. A minha avó chamava-se Adélia, talvez sempre que numa andota de portugueses houver uma Adélia, é possível que seja ela. E ela ficou viúva cá. O meu avô caiu para o lado, teve um colapso... Morreu do nada. Cardíaco, do nada. E ela tinha, sei lá, 39 anos, era muito, muito nova, mas tinha aquela mentalidade de... Fiquei viúva, não volto a casar, é impensável isso, e talvez não volte a rir. Não é apropriado que uma senhora séria que ficou viúva se dê a luxos como o riso. E pronto, foi essa mulher que me criou. Essa é a pessoa mais decisiva da minha vida, mais importante. Por quê? Sua mãe e seu pai viajando. Exatamente. E eu Mas você morou no Brasil? Não, nunca. Ela voltou, sim. E, portanto, o facto da pessoa mais importante da minha vida ter uma espécie de aversão ao riso que fazia com que ela ficasse séria sempre com um ar austero, circunspecto. Brava também. Exatamente. Isso, como é óbvio, para uma criança fazer rir os outros, aquilo pelo menos para mim, era fascinante. E até porque parece alegria e parece amor também, é isso. E, portanto, fazer rir a minha avó era uma tarefa que eu levava a sério. E ela,
às vezes eu conseguia, não era frequente, mas às vezes eu conseguia e ela ria a contragosto, porque ela tinha que manter aquela postura. O que acontecia normalmente era, eu dizia qualquer coisa e ela fazia assim. Não tens graça nenhuma. Sempre. Por isso eu estou muito habituado a críticas negativas desde... Eu acho que aquela pessoa que está te olhando feio, na verdade, você cola nela que você fala, é a minha avó que eu tenho que fazer rir de novo. E, exatamente, e alguma coisa está a falhar. Mas é isso. É muito bonita essa história. Sim, isso foi ótimo para mim, devo dizer. Conta um pouco da sua trajetória até... Você fica mais conhecido a partir do Gato Fedorento. É isso, sim. Antes você trabalhava, você fazia o quê? Roteirista. Para grandes atores, para os maiores atores de comédia de Portugal. Você escrevia só. Escrevia, mas exatamente. não aparecia a sua cara. Exatamente, que é a minha vocação, a minha inclinação é essa, é para estar atrás do computador, é aí que eu me divirto, é isso que eu levo. Eu agora apresento um programa na televisão todos os domingos à noite. Eu sinto... Como chama o programa? Chama-se... No Brasil tem um nome que talvez possa ser pesado. Chama-se... Isto é gozar com quem trabalha. É uma expressão portuguesa. É quando as pessoas estão aborrecidas e tal, acham que foram desrespeitadas, dizem isto é gozar com quem trabalha. Gozar em Portugal significa tirar sarro. Sim. Não, aqui também. Sim, aqui tem o duplo sentido. Eu sei que tem outro, porque uma vez eu disse a um amigo brasileiro que uma vez estava a gozar com a minha mãe e ele sobressaltou-se muito, como se eu fosse o Édipo. Foi muito forte para ele. Foi muito forte para ele. Mas eu entendo que aquilo que a estação televisiva me paga é para o que eu sofro a escrever com os meus companheiros de escrita e para a tensão que eu tenho de suportar quando sei que as câmaras vão ligar e vai porque estar... Você gosta mais de escrever do que estar Exato. com a câmera na sua cara. Apresentar o trabalho eu faço de graça. O dinheiro é todo para pagar o sofrimento da escrita. Até hoje? Até hoje. Ah, não, peraí. O difícil é escrever ou o difícil é aparecer na TV? O difícil é escrever. Não. O difícil e o trabalho. O que eu acho que é o trabalho. Sim, o que você sente que é o trabalho, a labuta em si, é sentar e escrever. Exato. Quando está a sua cara na TV, você está se divertindo. Embora seja... Tem aquele lado aterrorizador de quem não nasceu para o palco. E portanto, eu faço aquilo à espera do dia em que as pessoas dizem assim... Espera, porquê é que é ele? Porquê é este a fazer? Mas sim, mas isso eu não conto isso como trabalho. O que para mim o essencial do trabalho é o que já foi feito quando estivemos todos juntos a escrever. E você na faculdade conheceu a mulher com quem você está até hoje, que é a Maria Sim. José. Mas não penses que eu vou falar sobre isso. Vai falar sobre isso. Senhora. Nunca, não. Porque em Portugal a minha vida privada é completamente privada. É verdade? Sim, não fala de jeito nenhum? Não, porque eu assinei esse contrato tácito com as pessoas. Ao ter uma profissão que tem uma exposição, eu assino esse contrato tácito. Sim. As pessoas sabem... Eu sei que vou ser reconhecido na rua e isso é normal, faz parte do contrato. Mas a minha mulher e as minhas filhas não assinaram isso. Não, a gente não vai expor nem sua mulher nem sua filha. O que eu quero saber é... Porque eu adoro ela e ela é uma pessoa com muita personalidade e brava. Foi isso que te encantou de cara? É possível. Sim, Olha como ele fica à vontade para falar da vida pessoal. Obrigado por chamar esse tema. Eu não sei, quer dizer, sim, ela tem esse lado. Quando tu dizes brava, significa... adorável, mas uma mulher forte. Sim. Sim, exatamente. É isso. Eu acho que o segredo é que eu também não... eu não enfrento exatamente. Muitas vezes acontece... Eu conto sempre essa história que é... Uma vez eu estava a ver a Michelle Wolf. Estava a ver um stand-up da Michelle Wolf. E ela senta-se ao pé de mim e diz: estas calças ficam-lhe mal. E eu não disse nada. A voz dela irrita-me. Eu não disse nada. Eu não acho assim tanta graça. E eu não disse nada. E ela levantou-se e saiu.
e eu sei que ela foi completamente convencida de que nós tivemos uma ótima conversa. Eu não abri a boca, não interferi em nada. Entendi. Nada. Muito bom. É um casal. Sim, eu acho que essa é a minha estratégia para manter... uma casa em harmonia. Exatamente. E aí outra coisa que você não precisa expor sua filha, mas é sobre uma coluna sua, que quando ela foi estudar fora, você sofreu muito, né? Sim, quando a primeira... Eu tenho duas, não é? Quando a mais velha decide que vai fazer a universidade em Exeter, que é no sudoeste da Inglaterra. Horrível aquilo, a saída dela, de repente a passar e a porta do quarto dela está aberta e não está lá ninguém. E eu fiquei com aquela... Sabes quando a gente está num prédio muito alto e olha e há aquela sensação de abismo que a gente sente fisicamente. Vertigem. Exato. E isso acontecia-me permanentemente. Vejo uma fotografia dela, abismo. Vejo o quarto sem ninguém, abismo. A toda a hora. Os bebés, eles nascem e a gente não percebe que eles nos vão fazer essa desfeita mais tarde. Que é ter a sua própria vida e longe de nós. É uma grande sacanagem, né? É Minha muito. filha foi para um acampamento nessas férias. Assim que o ônibus foi embora, eu falei... só tem 7 anos. Exato. Quem vai dar comida na boca dela? E as outras mães falaram, mas você ainda dá comida na boca dela? Eu falei, não. Exato. Mas eu fiquei, as outras mães estavam tranquilas e eu assim, talvez eu faleça. Exato. Meu Deus. E depois, quando a segunda, uma tem 20, outra tem 21. Quando a segunda resolveu que ir para outro país não era suficiente, ela foi para outro continente. Estuda em Iowa City, nos Estados Unidos. São 6 horas. Quando eu me vou deitar, ainda falta muito para ela. Isso dá uma sensação de muita distância. Né? Exato. E quando eu fui lá deixá-la no primeiro ano, eu voltei para casa e ela não tinha 7 anos, tinha 18, mas pesava 50 quilos. Eu pensei, vou deixar aqui uma criança. Tão magrinha. Sim, neste continente absurdo. Ainda por cima, Iowa City, que é o sovaco do mundo. Aquilo é um sítio. Assim que ela foi para esse acampamento, eu sonhei que ela estava dormindo no chão. E que eu ia lá e falava, vocês deixaram ela dormir no chão? E ela super feliz, eu vendo foto dela. Mas aí ainda dói, porque ela ainda tá lá, né? Sim, tá. Agora está de férias e está connosco. É uma alegria e tal. E a gente aproveita todos os pretextos quando é Thanksgiving, por exemplo. Quando é Thanksgiving, Iowa City está com graus negativos, neve e tal. E então a gente convence a ir, ela voa até Miami e a gente vai até Miami e encontramos com ela nos Estados Unidos. Entendi. Num sítio onde não há neve. Sim, para também não congelar a família inteira. Exato. E passamos ali uma semana com ela só para... E você acha que ela volta depois que acabar? Não sei bem. Ai, que Espero dor. que sim. Vamos fazer essa torcida Exato. para ela voltar. De onde você acha que veio esse preconceito do brasileiro falar que vocês são muito literais? Porque eu conheço um monte de português e nunca vi isso. Eu acho que por vezes pode ter a ver com um certo desentendimento quanto, por exemplo, há expressões no português europeu que têm um significado relativamente diferente quando são ouvidas por brasileiros e vice-versa. O Gregório do Vivier e eu, quando nos encontramos no mesmo hemisfério, fazemos um espetáculo sobre a língua portuguesa. Sim, que é muito bom. E as pessoas vão com uma alegria desproporcional, tendo em conta que é sobre a língua portuguesa, gramática e tal. No fim do espetáculo, a gente acende a luz sobre a plateia e as pessoas contam aventuras linguísticas que tiveram. E uma moça brasileira uma vez disse, eu estava em Portugal, conheci um português no Tinder e depois ele mandou uma mensagem a dizer, sempre vens à minha casa, que em português europeu significa confirma-se que vens à minha casa, mas aos ouvidos brasileiros soa vens à minha casa para sempre. E ela não estava pronta para um compromisso tão... Antes do primeiro date. Antes do primeiro, uma coisa tão definitiva. Às vezes é esse tipo de coisa, não é? Outras vezes tem a ver com o facto de, não necessariamente os portugueses, mas as mesmas anedotas, piadas que vocês fazem sobre portugueses, os americanos fazem sobre, sei lá, poloneses. Ou os belgas sobre franceses. Vira uma lenda, né? É isso. É sempre... Escolhem um grupo e isso não é necessariamente um sinal de
agressividade ou de exclusão. Antes, pelo contrário, até acho que há um estudo nos Estados Unidos que indica que as primeiras anedotas sobre poloneses feitas por americanos são após 30 anos de permanência da comunidade polonesa nos Estados Unidos, o que indica que não é um movimento de repulsa, é mais provavelmente um movimento de acolhimento, é uma estratégia de aproximação. Repara que as anedotas as piadas de português não significam exatamente que o português seja burro, não é? Significam que ele tem um modo de raciocinar que é menos convencional. Talvez isso seja uma perífrase para burro, sim. Mas, não, mas o que fala é de uma literalidade, que entende exato. Mas também nem sempre. Ou melhor, talvez. Por exemplo, Jesus Cristo diz: quem nunca errou atira a primeira pedra. E o português pega numa pedra e acerta na mulher adúltera. E Jesus diz: tu nunca erraste. E o português diz: a esta distância nunca. Isso significa, de facto, uma certa inclinação para a literalidade, mas é inegável que o verbo errar tanto significa pecar como falhar o alvo. Sim. E por isso, se o Messias quer ser bem entendido, tem que explicar melhor. Esforça-se mais. Eu acho. Maravilhoso. Lá em Portugal, você anda na rua muito livremente, né? Não tem a coisa de um autógrafo, uma foto. Sim, isso tem, sim. Toda a gente tem no bolso uma máquina fotográfica hoje, não é? Então, sim, selfies e tal. Mas eu não me queixo disso. As pessoas são simpáticas sempre. Sim, porque quando eu estive lá, a gente fez mesa junto. Claro, todo mundo dava tchau pra você. É ele. Sim, sim. Mas eu tenho a impressão que aqui no Brasil você ia ter que ter segurança, carro certo. blindado, sabe? Ia ter que ser lá é mais tranquilo, né? Você ser um famoso andando na rua. Sim, é mais. Eu lembro-me que o Nuno Lopes, o ator português, que ele fez algumas novelas cá, e ele contava isso, que a exposição mediática da novela fazia com que os atores tivessem de, às vezes, escapar nas traseiras do carro. Tem que sair por outra porta. Exato, por outra porta e tal. Sim, em Portugal é mais calmo. Mais calmo. Sim. E como que você vê esse monte de brasileiro indo para Lisboa? Agora tá ótimo. Nada contra. Tenho muitos amigos brasileiros e eu espero que a integração deles seja suave e que eles se sintam bem-vindos. Espero sinceramente que isso seja assim, apesar de nós termos digamos, um problema crescente de extrema-direita lá, e há extrema-direita que propõe, digamos, um movimento de repulsa e de expulsão dos estrangeiros. Muito triste. Uma coisa curiosa, um dos 60 deputados do partido de extrema-direita que tem essa motivação de expulsar estrangeiros, um dos deputados é brasileiro. Um dos deputados do partido de extrema-direita. Ou seja, ele vai ser expulso, sim, no caso, pela própria campanha dele. Há um conto eu acho que é do Ray Bradbury. É um conto em que uma pessoa vive aterrorizada por esqueletos, não gosta de esqueletos, vê um esqueleto, fica... Até que faz a constatação que espera, eu tenho um dentro de mim, eu vejo os ossos aqui. Quando este deputado brasileiro de extrema-direita perceber que é brasileiro, talvez ele acorde ali, ele entenda. Mas esse fascismo espalhado, tanto governo fascista pelo mundo, essa sensação do fascismo saindo do armário é um negócio muito assustador, né? E com o Trump ainda dá essa sensação de... Sim, e sobretudo é um pouco difícil dominação. Perceber qual pode ser a reação, não é? Como é que se combate? Como é que a gente... Porque a bola está do nosso lado, não é? Nós vivemos em democracias, enquanto conseguimos. E nas democracias ganha quem conseguir persuadir o povo, que é quem manda, de que o nosso lado tem as melhores propostas. E portanto a gente tem de arranjar um modo de sermos mais persuasivos, de bater o adversário. Mas eles defendem a família, Deus, eles defendem coisas que pegam muito fundo ali. Pois pegam, e a gente, mas é preciso demonstrar que o modo como eles defendem isso, e que não só a hipocrisia que está escondida muitas vezes nisso,
enfim, e em que é que isso já resultou historicamente. E eu acho que o humor e textos como você escreve tem um alcance maior e tem mais força para fazer isso do que textos mais acadêmicos. Por isso a importância, né, de ter um público e falar. Mas não tenho a certeza de que, por exemplo, eu não sei se nós não estamos a pregar para convertidos, no sentido em que... Sim, fala para dentro da bolha, né? Sim, no sentido em que um bolsonarista empedernido não vai ler a tua crónica Exato. e dizer: pois é. Mudei completamente de opinião. Sim. Agora sim. Sim. Mas alguma coisa, sim... É preciso mas eu acho que o humor fura mais bolha do que um texto atacando essas pessoas, ou mais acadêmico. Por isso eu acho que tem uma importância. Voltando ainda para o livro Coisa que Não Edifica Nem Destrói, você falou que estudou literatura brasileira. Quando que você descobriu o Machado de Assis? Talvez pode ter sido nessa altura, sim. E eu descubro os livros do Machado, não só aqueles que ele escreveu a partir das memórias póstumas de Brás Cubas. Todos os académicos dizem que o modo de narrar muda aí e muda para esse tipo de narrador que nos parece ter sido escrito ontem. É tão moderno, tão diferente do original, que é. Exato. Mas também os contos são... Eu acho que ele é uma espécie de Chekhov de língua portuguesa. Uma coisa insuperável. Pode ser que tenha sido nessa altura e quer dizer, é uma facilidade, não é? A ideia de estar confinado aos escritores portugueses é absurda, porque é a grande vantagem da língua portuguesa ser falada no hemisfério norte, no hemisfério sul, no continente americano, no continente africano, é eu poder ter acesso a textos que estão escritos na minha língua por muito mais gente do que apenas os 10 milhões que vivem no meu país. E, portanto, aí eu começo a saber quem é o Gregório de Matos o Gregório de Matos. Entre dois Gregórios, entre o Gregório de Matos e o Gregório do Vivier, vocês têm o Miller Fernandes, o Luís Fernando Veríssimo, por exemplo, que António Prata. O António Prata, exatamente. Tem eu. Eu não ia falar, ia dizer Present Company Excluded. Mas sim, tu estavas tu no ano passado, tu não foste ver o Papa, aquela comitiva. Porque eu sou mais escritora, né? Eu sou humorista, mas você estava lá. Mas isso é curioso, ou seja, tu própria, tu dizes, tu não te entendes como humorista, é isso? Entendes-te como uma escritora que usa o humor mais do que é normal? Sim. Eles mandaram os humoristas muito conhecidos, Fábio Porchat, né? Sim. Você estava lá. Estava. E foi divertido. Foi mais do que divertido. Foi... o Papa sentou-se à nossa frente. Eu fiquei... Aqui estava o Chris Rock, na cadeira ao lado. Aqui estava o Chris Rock, aqui estava o Stephen Colbert. O Jimmy Fallon... Aquilo foi às 6h45 da manhã. A gente tinha que estar lá às 6h45 da manhã. O Jimmy Fallon, eu não percebi se ele já estava bêbado ou ainda estava bêbado. Uma das duas. Mas enfim, quando de repente faz-se um silêncio, estamos todos sentados e abre-se uma porta e aparece o Papa, já muito debilitado, apoiado numa bengala. E o Chris Rock fez, mesmo a americano, fez uau! Assim, um rugido muito inapropriado para aquela sala com frescos no teto e tal. E depois o Papa senta-se e lê um texto que diz assim: podemos rir de Deus? Sim. Eu pensei, esta frase nunca foi dita no Vaticano antes, pelo menos por alguém que tenha conseguido manter a cabeça agarrada ao corpo. Sim. E muito menos foi dita por um Papa. Isto é um momento mesmo histórico. O Papa dizer o maior tabu de todos. A gente, no caso dele, não é? A gente pode rir dele? Sim. Fiquei muito... Quase deixou de ser ateu. Não diria isso. Não diria isso. Mas tendo em conta que estava sentado ao lado de um homem que tinha feito uma piada e tinha sido agredido por causa disso. Levou um tapa Exato. na cara. Deve ter sido muito interessante. Sim. E ele falando, de Deus pode rir. Exatamente. É isso. Achei que aquilo tinha sido... Muito bom. Sim. Muito legal. Eu quero ler
assim, o seu livro ele tem uma frase, um parágrafo todo que eu sempre mando para as pessoas porque eu acho brilhante, eu quero ler. Comece por avisar que vou ensaiar uma teoria. Já sei que quando alguém ensaia uma teoria, há sempre um desmancha-prazeres que tenta contestá-la. Apontar-lhe fragilidades, inconsistências, exceções. Não me interessa, a teoria é essa. Na epopeia, nós saímos de casa e vamos matar gente de outras famílias. Na tragédia, ficamos em casa a matar gente da nossa família. Na comédia, não saímos do quarto e ficamos, sobretudo, a pensar na nossa própria morte. Isso é brilhante. A ideia desse podcast e desse livro é entender o humor, entender os humoristas. Como que começou isso, assim, essa ciência do humor? Você quis entender Você quis pesquisar de onde vem, de onde nasce na cabeça da pessoa. Sim, eu acho que, quer dizer, o livro é o documento de uma obsessão. Quer dizer, as pessoas têm obsessões por coisas diferentes, não é? Umas pessoas interessam-se por, sei lá, seja pelo que for, por culinária ou futebol. Eu tenho esta fascínio, esta obsessão pelo facto de ser possível ordenar palavras numa frase e no fim alguém ri. Exato. É uma coisa absolutamente extraordinária para mim. E como não existe para quem quer ter o ofício que nós temos, que é escrever textos humorísticos, não existe uma escola. Ninguém diz, sim, vou para... Sim, vou aprender a ser engraçado ali. Sim. Não? Ou seja, nós temos de fazer o nosso próprio curso. E isso só é possível fazer isso lendo, indo nós à procura, sendo nós o nosso próprio professor. E é isso, é olhar para esses textos e dar-lhes atenção desse ponto de vista, do ponto de vista do como é que isto funciona, porquê que produz este barulho no fim da frase, como é que ele faz, como é que ele... por exemplo, a questão do timing, há um capítulo sobre timing. Punchline. Sim, há um texto do Mark Twain em que ele usa uma repetição como forma de retardar o momento da punchline. Por exemplo, é um texto em que ele está a falar de um homem muito respeitável, um homem com todas as qualidades, e um homem que sobretudo nunca tocou numa gota de álcool, a não ser, ele põe a não ser, travessão, a não ser que o whisky conte. A repetição de a não ser destina-se evidentemente a retardar o momento do punchline. Exatamente, a retardar o momento do prazer. E nós sabemos que retardar o momento do prazer contribui para fazer com que o prazer seja mais intenso e mais forte. Falando de comédia, evidentemente. Estamos falando de comédia, sim. É que é tudo junto. É igual, é a mesma coisa. É igual. É a mesma coisa. Aliás, o ato de rir é uma convulsão física violenta. Que há um texto do Christopher Hitchens em que ele diz que fazer rir uma mulher em que de repente o corpo está abandonado à gargalhada e ela inclina a cabeça para trás e se vê a magnífica meia-lua formada pelo maxilar e os olhos semicerrados, e isso faz-lhe lembrar... Sim, de sexo. Exato. Exatamente. Do teu programa lá, que está a gozar, como é que é? Gozar com quem trabalha. Com quem trabalha. Exatamente. Muito bom. Fazer uma última pergunta porque já está aqui, ó. Tati, eu sei que você está encantada por ele, mas é preciso acabar o programa. Você, muito sabiamente, disse, eu sou uma figura pública, mas eu não exponho minha família. Tem momentos em que você deve viver coisas dentro da sua casa com as suas filhas e a sua mulher que você pensa, isso aqui daria uma crônica muito engraçada. Você abre mão completamente? Não, por exemplo, desde que eu escrevo na Folha de São Paulo, como neste país e ninguém me conhece, eu sinto uma latitude maior. Eu conto coisas nas crónicas da Folha de São Paulo que não contaria nos textos que escrevo em casa, assim. E por isso, assim, há uma latitude maior. Estou a tentar... porque tem coisas que são muito boas de familiares, sim. Coisas... porque o humor para mim nasce ali dentro de casa. As coisas que minha mãe fala, meu pai, minha filha, um namorado, um ex-marido, eu fico desesperada. Porque eu falo, cara, eu não vou expor isso, mas também se eu não for expor isso,
eu não sei como continuar fazendo o que eu faço. Eu sei. E que é a única coisa que eu sei fazer. Eu falei com o teu... Falei com o teu namorado, eu segredei-lhe: já apareceste em alguma crónica? E ele disse: já. E eu: foi duro. E ele: foi, mas passa. Ele tá, meio triste, né? Abatido. Mas eu... Você pode perceber, as pessoas começam a namorar comigo felizes, dá 3, 4 meses, começa a ficar jamais corcunda. Eu tenho muita esperança neste. Ele pareceu-me ter a atitude certa para resistir a Tati Bernardi. Muito bom. Bom, vamos para o momento dica, que a gente dá dica de livro, de filme, de peça de teatro, do que você quiser. Eu quero usar o espaço da minha dica para você falar todos os seus livros que dá para comprar aqui no Brasil. Então, primeiro de todos, coisa que não edifica nem destrói. Sim, o último, então, vou aborrecer os teus espectadores. Por favor. O último chama-se Coisa que não edifica nem destrói, é esse de que estivemos a falar um pouco. Depois há outro chamado... Das Crônicas da Folha. Estar Vivo Machuca, é esse, é das Crônicas. Prefácio meu, um belo prefácio de Tati Bernardi. Prefácio, isso. Há um outro que se chama Se Não Entenderes Eu Conto de Novo, Pá. Muito porque bom. Há uma piada de português que é um brasileiro diz: sabes aquela piada de português? E o outro diz: oh, cuidado que eu sou português. E ele diz: não faz mal, se tu não entenderes eu conto de novo. E então o título é esse. E há mais um, só que eu não sei qual é. Já sei, chama-se A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. É uma espécie de manual de escrita humorística. Muito bom, muito bom. Então agora você dá a sua dica. Ainda bem que eu tenho esta aqui. Tenho esta. Ainda bem. Que ele ainda não leu, mas já começou. Não, exatamente. Ontem estivemos numa sessão os dois. Eu comecei a ler e o livro começa magnificamente com uma coisa que acredito que tenha acontecido realmente. É uma coincidência extraordinária, porque tu moras numa rua que tem o nome, tem o mesmo nome do bairro da tua infância. Isso. E isso gerou um pequeno desentendimento, e isso é o nó do problema com que começa o livro. E portanto está aqui. Eu sou fã da Tati Bernardi sempre. Depois a Louca Sou Eu, meu passado. Depois a Louca Sou Eu você leu, né? Li todos menos este. Então, é a hora é agora. É isso mesmo. Não, mas conta algum filme recente que você viu, que você gostou, um documentário, ou um podcast que você gosta muito. Certo. Deixa-me ver o que é que há de ser. Eu tenho recomendado a toda a gente um livro de um autor sueco que se chama Fredrik Sjöberg. É um livro muito invulgar. O livro chama-se The Fly Trap. Eu não sei se está editado no Brasil. Eu não conheço. The Fly Trap, ou seja, a armadilha para moscas. E sempre que eu recomendo o livro, as pessoas ficam com uma cara... meio obsessivo por moscas, né? Sim, mas o livro, ele é entomólogo, ou seja, ele estuda insetos. O campo de estudos é tão vasto que ele tem que reduzir para um tipo de moscas específico, são as moscas das flores. São umas moscas que parecem abelhas para se protegerem dos predadores. O livro primeiro, tem muita graça. Segundo, não é apenas sobre moscas, é sobre solidão, sobre a natureza. Mas é literatura. Ele escreve querendo fazer literatura. Exato. É uma espécie... As pessoas têm dificuldade em arrumá-lo na estante, se é biografia, se é ciência, se é humor. Ele ganhou um prémio de literatura humorística na Suécia. Que incrível. É extraordinário o livro. E mais uma vez é a história de uma obsessão. Ele tem aquela obsessão que é o ofício dele. Ele estuda moscas. Sim, muito bom. Querido, você é um arraso. Muito Maravilhoso. obrigado. Muito obrigada. Tati, eu é que agradeço. Obrigado. Incrível. Obrigada quem assistiu, quem ouviu, e até o programa da semana que vem.